Fala pessoal, tudo bom? Olha, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a noção de reino de Deus, tá? É uma noção muito ampla, tem muita coisa para falar aqui, eu vou fazer uma pequena reflexão tocando uma parte só desse assunto, tá bom? Então já vai dando like aqui embaixo, né? Compartilha esse vídeo e não deixe de se inscrever no canal. A passagem que eu quero usar, né, da palavra de Deus para a gente falar sobre isso é o do Evangelho de João, o capítulo 18, versículo 33 ao 37. Tá? Diz assim: Pilatos, outra vez no pretório, chamou a Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu falas isso por ti mesmo ou outros te falaram de mim? Pilatos respondeu: Por acaso eu sou judeu? Teu povo e teus pontífices te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se deste mundo fosse o meu reino, os meus ministros lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Então tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou o rei, e para isto eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho a favor da verdade. Todo o que é da verdade escuta a minha voz. E no versículo 38, disse Pilatos: Que é a verdade? Então é interessante essa passagem, ela tem muitas coisas aqui, mas a primeira coisa é que é um diálogo um pouco curioso, né? Você parece que é um diálogo até um pouco sem muito sentido, porque na verdade qual que é o contexto, né? Você tem que sempre analisar o contexto quando você olha alguma passagem bíblica. O contexto é exatamente o momento que Jesus está sendo julgado e o Pilatos está tentando, né, buscar algum modo de inocentar o Cristo, ou seja, ele não ser condenado, né? Inocente, ele já está percebendo que ele era, é isso que é interessante. Né? Pilatos fica confuso pelo fato de não existir um crime específico. Né? Eles falam que o crime seria que Jesus se coloca como rei, sendo que Pilatos sabia muito bem que os judeus não queriam ser súditos do imperador. Então ele já percebe que tem alguma coisa de errado. Naquele filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, é bem interessante, porque no momento que Jesus fala, né, que o reino dele não é deste mundo, o Pilatos faz uma cara de medo, de assustado. E isso é uma coisa que transparece nos diálogos, não só do Evangelho de João, mas dos outros evangelhos também, entre Jesus e Pilatos. Parece que Pilatos tem um certo medo mesmo, parece que ele percebe que Jesus é um homem diferente, talvez até divino, né? Ele não era um homem comum. Só que, obviamente, a noção de divindade que os romanos tinham, né, era bastante diferente. De fato, Jesus era divino, mas não no sentido que os romanos entendiam. Agora, sobre quando, né, ele faz essa pergunta, ele tenta descobrir se há algum crime de fato, se não há. E a resposta de Jesus, ela em princípio não parece ter muito a ver com a pergunta, né? Porque ele vai dizer exatamente sobre o reino dele, que não é deste mundo. E aí Santo Agostinho, quando analisa essa passagem, ele vai notar uma questão interessante. Ele vai dizer o seguinte: olha, Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, mas ele não diz, o meu reino não está neste mundo. Porque, óbvio, o reino de Jesus tem que estar nesse mundo, né? Ele vai estar no mundo até o fim dos tempos. Tá? Então, ele vai estar no mundo. Né? Ele vai estar até o fim dos tempos aqui. E Santo Agostinho faz uma comparação interessante, né? Porque ele vai dizer, Jesus fala essa mesma frase no momento anterior, quando ele está falando dos discípulos. Os discípulos não são deste mundo, né, mas estão no mundo.
Então, da mesmo modo, o reino de Deus, né? Então, é interessante isso, porque isso significa o seguinte, que os discípulos, né, a partir deles, o reino de Deus vai crescendo no mundo. A fé que os discípulos têm no Cristo faz com que eles sejam parte desse reino. Então é dessa maneira que eu entro no reino de Deus, através da fé em Jesus, através do seguimento da sua palavra. E aí esse reino, que não é deste mundo, mas que está nesse mundo, ele vai crescendo a partir dos próprios discípulos. A palavra que se usa em grego, né, a palavra que se usa é basileia. Né? Basileia significa reino. Mas em hebraico, apesar dos evangelhos terem sido escritos em grego, provavelmente, né, Jesus estava usando a palavra hebraica, que é malkut. E a definição primeira, o primeiro significado de malkut, ele tem a ver com domínio. Ter o domínio sobre algo. Não deixa de ser reino também, né? Porque o reino são os domínios do rei, né? De uma autoridade. Mas essa palavra hebraica malkut, que é o que a gente traduz no grego por basileia, em português em reino, é exatamente de essa noção aí primeira de domínio. Então isso é interessante porque quem está no reino de Deus está sob o domínio de Deus. E Santo Agostinho vai anotar uma outra coisa também muito interessante, né? Ele vai dizer o seguinte: tudo que Deus criou é verdadeiro, é bom e está sob o seu domínio. Agora, o mal não vem de Deus e não pode vir de Deus. A maldade, ela veio no mundo a partir do pecado do homem, né? Dessa maldade que o homem comete. Então, o que acontece? O mundo está sob este domínio do mal. Por isso o reino de Deus não é deste mundo, porque esse mundo está sob esse domínio do mal. Agora, quando Jesus vem e regenera o homem, regenera as suas ações, tudo que Jesus regenerou passa a ser reino de Deus. Né? Passa a ser reino de Deus. Ele deixa de estar sob o domínio do mal. Né? Então ele deixa de ser deste mundo. É como se a gente... É bem interessante isso, porque é uma realidade espiritual muito profunda. Né? No fundo, o Cristo está tentando fazer isso. Ele está tentando elevar o nosso olhar para uma realidade mais profunda. É isso que ele está tentando fazer com Pilatos. Mas Pilatos não percebe. O que ele está dizendo é o seguinte: aqui existem dois reinos. O reino deste mundo, que é o do mal, do pecado, e o reino de Deus, que não é deste mundo, mas está aqui também, inclusive nos meus discípulos. Eles fazem parte já deste reino. Então os cristãos, eles tinham muito claro essa noção, né, desde o início, de que nós vivíamos nas trevas do mal, do pecado. Jesus veio transformar o ser humano, ele veio tirar o ser humano do domínio das trevas e colocá-lo no domínio da luz. Ou seja, o reino das trevas, o domínio, para o reino da luz, o domínio da luz, do bem, do Cristo. E, inclusive, esse é um dos grandes símbolos do Natal. Né? Daqui a pouco a gente vai estar praticamente em um mês do Natal, né? Quando o símbolo, né, da vinda do menino Jesus é o quê? É a luz que brilhou em meio às trevas. Em meio às trevas surge uma grande luz.
E é por isso que a gente usa todo esse simbolismo das luzes no Natal. Agora, quando a gente diz, né, que o mundo está sob esse domínio do mal, é importante também entender uma coisa. Isso não quer dizer que não exista a providência divina, tá? Não. Deus tem o controle de todos os eventos. É Ele quem conduz a história em última instância. É Ele que permite que algo aconteça ou não. Então, Deus, ele tem sim a sua providência no mundo. Ele tem o governo da história. E ele, inclusive, está conduzindo essa história para um bem final que vai superar e muito todos os males que já aconteceram até aqui e que acontecerão até aquele momento. Tá? Então, quando Jesus fala do reino de Deus, ele não está negando a providência divina, que ele, em outros momentos, vai falar também. Mas ele está mostrando que existe um reino, existe algo, existe um domínio de Deus. A partir do momento em que ele veio para o mundo, existe um domínio de Deus agora muito mais intenso. Tá? Existe um outro mundo dentro deste mundo que vivemos. São esses dois reinos que a gente está falando. E é maravilhoso isso. Né? A gente percebe que quem crê está dentro de uma providência divina especial. Né? É a providência divina dos filhos. Né? São Paulo vai dizer isso. Agora somos chamados filhos da luz. Já não é mais como as criaturas, né, todas que estão nessa providência divina comum. Não, agora o Cristo trouxe para nós uma providência especial, que é o que ele chama de reino de Deus. E a gente está sob este domínio de Deus, porque não tem jeito, você não vai escapar do domínio de algo. Ou você vai estar no domínio do mundo, ou você vai estar nesse domínio de Deus. E nessa passagem que a gente está meditando, São João Crisóstomo vai perceber um outro detalhe, que Jesus só aceita ser chamado de rei depois que ele explica que o seu reino não é deste mundo. Por quê? Porque ele não quer ser confundido com os reis deste mundo e com o modo com que os reis exercem o seu domínio, que geralmente é pela força. Né? Geralmente é pela força. Cristo não faz isso. Porque o reino dele é pelo amor. E por isso a pessoa é livre para sair do domínio de Cristo. Né? No caso do rei, nem sempre. Né? E esse é o mesmo motivo pelo qual Jesus pede sempre, que é algo, né, que parece bastante misterioso, Jesus pede sempre para as pessoas não falarem que receberam um milagre, não contarem que ele é o Messias. Por que Jesus fazia isso? É o mesmo motivo. Porque o conceito que eles tinham de Messias naquela época era um Messias, de certa forma, militar, ou seja, que ele ia libertar o povo dos romanos e ia fazer, né, com que o povo de Israel reinasse pelo mundo todo. Ou seja, mas de maneira humana, pela lógica humana. Então Jesus não queria se associar a isso, porque isso confundiria. Ele está o tempo todo no Evangelho tentando elevar o olhar das pessoas, inclusive nesse diálogo aí específico de Pilatos. Mas lembre, tem aquele vídeo que eu falei, né, da chave de leitura dos Evangelhos. Se você não viu, depois dá uma olhadinha. Toda vez que você vê um encontro de alguém com Jesus, é você que está encontrando. Então ele está querendo elevar o nosso olhar para as coisas mais elevadas, para uma realidade espiritual mais profunda do que em princípio a gente vê. Ele quer mudar a mentalidade humana, a gente aprender a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Então Jesus sabia que as pessoas só iam entender o tipo de rei, de Messias que ele era, depois da crucifixão, depois de morto e ressuscitado. Porque aí sim as pessoas vão perceber que ele era poderoso, mas não como os homens se colocam como poderosos.
O seu poder, na verdade, supera infinitamente o nosso. Só que ele se utiliza de uma lógica também completamente distinta da nossa. Então, Jesus ele explica, nesse diálogo com Pilatos, a sua missão. Né? Nasci nesse mundo, eu vim para esse mundo para dar testemunho da verdade. É interessante ele se colocar com a missão, vim dar testemunho da verdade. E aí Santo Agostinho vai relembrar, né? Jesus, em outro momento, falou que ele era a verdade. Então, na verdade, ele veio dar testemunho de si mesmo. Né? Ele veio dar testemunho de si, e quem for da verdade, que é o que Jesus fala, vai escutá-lo. Então, Santo Agostinho está lembrando aqui o seguinte: quem escuta Jesus recebe uma graça, né? A graça da verdade. Se você se abrir à verdade, aí você recebe essa graça da verdade, aí você vai conseguir ouvir o Cristo. Aí você vai conseguir escutar. Aqueles que se abrem à graça e recebem essa verdade do Cristo, aí eles conseguem compreender aquilo que o Cristo está falando. Eles conseguem perceber que ele de fato é a verdade. Então não basta ouvir Jesus. Você precisa ser da verdade. Senão você não vai reconhecer. Se você não se abrir à graça para receber essa verdade, você não vai reconhecer. Você tem que ser o quê, no fundo? Para resumir o que nós falamos, você tem que ser do reino de Deus. Do reino do Cristo. Dessa verdade. Para você conseguir escutar realmente aquilo que ele está falando para você. E como que a gente faz isso? Abrindo-se à verdade de Cristo. Por quê? Porque ele quer dar essa graça para todo mundo, ele não quer dar para alguns. Ele queria dar essa graça para Pilatos naquele momento que eles estavam conversando. Mas o Pilatos não se abriu. Ele não consegue entender o que o Cristo estava dizendo. Ele ouviu as palavras de Cristo, mas como não era da verdade, como não se abriu à verdade para receber essa graça da verdade, ele não conseguiu reconhecer a verdade. E por isso que ele pergunta ao final o que é a verdade e sai. Ele não foi capaz de ver que a verdade estava ali diante dos seus olhos, viva. Não é muito interessante a gente meditar isso também, mas se a gente pode levar para um vídeo futuro, né? A verdade como algo que está vivo, como uma pessoa, a verdade encarnada, que é o próprio Cristo. Que é o próprio Cristo. Então, é importante a gente pensar na nossa vida, né? E todas as passagens do Evangelho, no fundo, elas nos colocam uma escolha. A gente precisa se deparar com essa escolha e fazer um exame de consciência honesto. Eu estou sob o domínio de Deus, sob o reino de Deus, ou eu não estou sob o domínio de Deus, sobre o reino de Deus? Existem esses dois reinos no mundo. E aí eu preciso escolher a qual reino que eu vou servir. A gente precisa fazer parte do reino de Cristo, porque aí a gente vai poder estar sob o domínio de Cristo. E qual que é o domínio do Cristo? É o domínio do bem, da vida, da verdade. Senão, a gente vai ficar no domínio deste mundo, que é o domínio da mentira, do mal e da morte. E se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de dar o seu like aqui embaixo, compartilhe, né? Vamos espalhar aí essa informação para todo mundo, né? Trazer essa reflexão para as pessoas neste domingo, né? Que eu estou gravando esse vídeo, né? Então, para melhorar nossa compreensão dos evangelhos e também ajudar a crescer na vida espiritual. Então, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e comentem aqui embaixo, né? Digam o que vocês acharam, digam, né, se já conheciam essas interpretações
né? Eu sempre gosto de ler e poder comentar junto com vocês. Então, um bom domingo, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.